Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal. Ontem o debate da TV Cultura ficou marcado pela cadeirada, pela banquetada que o Datena deu no Pablo Marçal. Aí todo mundo tá falando, né, a mídia falando que Pablo Marçal, entre aspas, mereceu, porque ele vive provocando, ele vive fazendo acusações. Mas agorinha, aqui no carro, tem uma campanha, um jingle aí de um candidato dizendo o seguinte: que Pablo Marçal foi condenado, que Pablo Marçal teve condenação por conta de roubo a banco, etc e tal, invadiu contas. Ok, Pablo Marçal já explicou isso, já falou sobre isso. Aí eu te pergunto, isso também não é uma forma de ficar acusando? Isso também não é uma acusação? Da outra vez que o Pablo Marçal ficou falando lá do cheirador, o aspirador de pó, veio falando que a filha dele tinha chorado e tal. Ora, disse que foi afrontado, disse que as filhas deles estavam se sentindo mal com a história. E os filhos do Marçal? O Marçal tem 4 filhos. E a esposa do Marçal? Ok? O Datena veio falar que o problema lá do assédio lá fez até com que a sogra dele tivesse AVC, que, com todo respeito aí a memória da sogra do Datena, mas o Datena é que colocou a sogra no meio, entendeu? O Marçal não tinha falado nada, só falou lá do processo que aconteceu. O processo aconteceu, não foi provado nada, ok, ponto. O Datena podia ter respondido só isso, mas não, ele partiu para agressão. Aliás, o Datena já mostrava indícios de agressão desde a convenção do PSDB, porque se você colocar nas imagens aí na internet, você vai localizar as imagens do Datena indo bater boca na grade com os opositores, com as pessoas que não concordavam com o nome do Datena para a Prefeitura de São Paulo, com os próprios correligionários do PSDB, ou seja, com os próprios apoiadores não, porque eles não estavam apoiando, mas as próprias pessoas que estavam coligadas ali ao PSDB. Pois bem, naquele momento já se mostrou que ele não tinha uma inteligência emocional, não tinha um preparo emocional para aguentar as provocações. E outra, vamos combinar, debate é isso mesmo, debate é um provocando o outro. O pessoal fica falando do Marçal porque o Marçal ele é um outsider, né? Ele tá fora do meio político e vem com essa força toda, conforme mostram as pesquisas, que também a gente tem que verificar se essas pesquisas têm validade, porque uma vez que você vai num determinado local, você entrevista ali 1000 pessoas em um determinado local e entrevista 200 pessoas em outro local, você vai ter um resultado. Então, é muito relativo essa questão das pesquisas, mas o Pablo Marçal está apontando nas pesquisas como um dos prováveis candidatos a levarem o pleito, ok? Então ele está ali entre Nunes, Marçal e Boulos e o pessoal está ali. Agora, esses ataques na rádio, pegar o horário político, ficar falando áudio Marçal, Polícia Federal, tá incentivando as pessoas a pesquisarem sobre a vida do Marçal, sobre o processo que ele teve. Isso não é um ataque? Agora tá rolando na internet aqui, na rádio, as propaganda política, falando para procurar sobre Marçal, invasão de banco, alguma coisa nesse sentido. Eles vão lá no debate, ficam atacando o Marçal, falando que o Marçal é um descontrolado, que o Marçal é isso, que o Marçal é aquilo, mas também não estão pensando na família. Ora, os próprios candidatos ficam falando que precisa ter um nível, Ontem o Datena começou, a primeira pergunta era o do Datena. O Datena abrindo o debate. Eu não vou fazer pergunta nenhuma pro Marçal não, porque ele não merece a palavra. Ou seja, desdenhando da presença do candidato. Eles querem respeito, mas eles não se dão ao respeito, entendeu? E outra, você tá ali no debate pra quê? Se não é para chamar atenção, para você ser ouvido. Todos os debates a gente vê que é sempre a mesma coisa. É ofendendo, é levantando o passado da pessoa. Os próprios candidatos não falam de propostas, entendeu?
Se eles vão falar de propostas, eles atacam a proposta do outro, sempre trazendo coisas à tona. Então, pessoal, olha, uma cena lamentável de se dizer, né? Começa por aí. Datena precisava ter tido um pouco mais de inteligência emocional, ter segurado a emoção. Ele poderia ter falado, olha, esse assunto já foi resolvido, esse assunto já foi tratado na justiça, já foi investigado e eu não devo nada. Ponto. Vou falar agora aqui de uma proposta, inclusive já aproveitando esse gancho, falando de agressão a mulheres, eu vou falar sobre a minha proposta para defender as mulheres. Aí tá um gancho para falar de proposta. Mas eles não querem, eles querem partir para baixaria mesmo. Se o Datena estava tanto falando de baixaria, por que ele foi pegar a cadeira para dar na cabeça do Marçal? E por que ele não bateu com a própria mão? Precisou de um objeto e quase que acertou a Marina Helena na hora de pegar a cadeira, lá a banqueta. Então, prestem muita atenção nas próximas cenas, nos próximos capítulos, porque ainda teremos muito pano para manga. O Marçal está no hospital, agora por volta da 1h37 não há notícias dele ter saído do hospital ainda, fazendo exames e tal. Mas a gente vai acompanhar porque amanhã tem outro debate. Então, fiquem atentos porque a situação é grave.